Lucas, capítulo 18, e vamos ler o versículo 1 a 8. Depois vamos também ler Tiago, capítulo 2, versículo 18. Assim como João, capítulo 3, versículo 15 e 36. Eu vou ler Lucas, capítulo 18, versículo 1 a 8. Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. Havia numa cidade certo juiz que não temia a Deus nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva que ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. Disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Vamos para João 3, 15, 36. Evangelho de São João, é logo a seguir a Lucas. Evangelho de São João 3, vamos ler dois versículos, 15 e 36. O versículo 15 diz assim: para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E o 36 diz assim: todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira de Deus. Finalmente, vamos ler Tiago, capítulo 2, versículo 18. Tiago está lá mais para o fim, depois do livro de Hebreus. Tiago, capítulo 2, e vamos ler só um versículo, o versículo 18. Mas dirá alguém: tu tens fé? Eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Palavra de Deus. Nós vamos cingir a nossa reflexão hoje no livro de Lucas, no capítulo 18, versículo 1 a 8.
Mas também vamos nos referir a esses outros 2 versículos que nós lemos, porque estão ligados com o assunto que nós vamos abordar esta manhã. O texto que nós acabamos de ler é uma parábola contada pelo Senhor Jesus aos seus discípulos. E a mensagem principal que ele queria passar nesta parábola é a mensagem da necessidade de persistir. No caso, ele está a apelar aos seus discípulos e, portanto, a todos nós, para a necessidade de persistirmos na oração. Mas quando nós lemos o texto todo e o contexto, nós vemos que, na verdade, o assunto não tem a ver só com a oração e com a necessidade de orar constantemente, como nós lemos aqui, mas está ligado a todo um ciclo de outras coisas que nós precisamos na nossa vida. E estas coisas a que me refiro são a fé, a esperança, a ação e a persistência. Na verdade, o Senhor Jesus aponta para a última fase desse ciclo, que é a persistência. Mas, se nós notarmos bem, o texto começa e termina com um outro conceito, que é a fé. A fé é muito utilizada em todas as religiões. E não é só nas religiões. Mas, na verdade, a fé é necessária para todas as dimensões da nossa vida. Tanto a vida física como a vida espiritual. Na vida espiritual, mais do que na vida social, mais do que na vida política, mais do que na vida econômica, mais do que nas outras esferas, a fé é fundamental. Porque a fé é definida como a convicção sobre coisas que nós ainda não vimos, coisas que nós não tocamos, coisas que escapam aos nossos sentidos. Mas aqui Jesus está a dizer para as pessoas não só terem a fé, mas para, sobretudo, persistir na oração. A fé está muito ligada à oração. Se nós lermos na parte final do texto de Lucas, capítulo 18, Jesus, ele começa assim. Havia, no primeiro versículo diz, Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre sem jamais esmorecer. Mas ele termina dizendo assim, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará a fé na terra? Ele começa com o assunto da oração, mas termina com o assunto da fé. Isso mostra que há uma ligação íntima entre a fé e a oração. Estes 2 elementos da vida espiritual alimentam-se um ao outro. E quando nós vemos o que essa senhora está a fazer, nós notamos que há essa relação entre a oração e a fé. Essa senhora tinha a fé de que aquele juiz, apesar de ser um mau juiz, ele vai julgar a minha causa. Ela tinha a fé. Mas ela precisou insistir com o Senhor. Insistir a fazer o quê? A pedir. Pedir e orar
na linguagem religiosa, é a mesma coisa. Quando nós dissemos que estamos a orar, o que nos vem na cabeça? Nós estamos a falar com Deus. E quase sempre nós estamos a pedir a Deus alguma coisa. E então essa senhora, essa viúva, ela foi pedir, ela orou, ela pediu ao juiz, mas o juiz negou. E ali entrou em cena a fé. Ela tinha a fé que esse homem, apesar de ser mau, vai julgar a sua causa. E então entra aqui um outro elemento. A fé gera a esperança. Essa senhora tinha a esperança de que o juiz vai resolver o caso dela. Então, quando uma pessoa tem esperança, essa pessoa insiste. Portanto, a fé gera a esperança. E a esperança gera a persistência. A fé não se vê, mas a fé manifesta-se pela persistência. A desistência é a prova de que não havia fé. Se você desistiu de alguma coisa, é porque você realmente não tinha convicção. Pensa em alguma coisa que você queria e você não alcançou, porque você desistiu. Se você escutar bem o seu coração, você vai verificar que, na verdade, você não tinha tanta fé naquilo. Quando uma pessoa não tem fé, já não espera nada. Não tem esperança. E quando uma pessoa não tem esperança, desiste. Já não fala. Já não faz nada. Porque não tem esperança. Mas essa senhora, ela tinha a fé de que esse homem vai atender. E isso lhe deu esperança. E isso lhe deu força para insistir. Sempre foi. E o apóstolo Paulo, o apóstolo Tiago, coloca um outro elemento da fé. Se você tem fé, se você diz que tem fé, então mostra a tua fé pelas tuas obras. E esse versículo do apóstolo Tiago enquadra-se num outro assunto, num outro debate. Naquela época, a igreja dividiu-se em dois grupos. Aqueles que diziam que basta ter fé para ser salvo. E havia outros que diziam não, para ser salvo você precisa de ter obras. E até hoje essas duas correntes persistem na igreja. Há os que dizem que para você ser salvo, você precisa guardar a lei. Os nossos irmãos do sétimo dia, eles acreditam que para serem salvos, precisam guardar o sábado. E há outros que acreditam que para serem salvos, precisam fazer certas coisas. As testemunhas de Jeová dizem que para ser salvo, você precisa de abster-se de participar na política, no exército, não pode receber sangue, não pode... Há uma série de coisas que ele diz que você precisa fazer para ser salvo. Não pode comer porco, adventistas, não é? Não pode comer carne de porco, porque isso vai atrapalhar e pode condicionar a sua fé, a sua salvação. Portanto, você precisa fazer algumas coisas. E mesmo nós, também os evangélicos, não são só as testemunhas de Jeová e os adventistas que acham que precisa fazer alguma coisa para ser salvo. Mesmo nós, os evangélicos, os católicos, muitos acham que para ser salvo, ele precisa abster-se disso.
para ser salvo. E essas duas correntes sempre estiveram lá. E o apóstolo disse, ok, tudo muito bem, a fé é importante, mas como é que se vê a fé? Não se vê a fé. Então as obras são um meio para materializar a fé. As obras são um meio para confirmar a fé. Mas também se você não tem fé, você não faz nada. Quem não acredita em mais nada, quem não acredita em algo, não faz. Se você não acredita que podes construir uma casa, você acha que vais construir a casa? Não. Você não acredita. E a fé tem que ser direcionada em alguma coisa. Você pode ter fé em você mesmo. Você pode ter fé no outro. Essa senhora tinha fé em quem? No juiz. A senhora colocou a sua fé no juiz. Esse juiz, apesar de ser mau, vai julgar a minha causa. O texto não diz, mas provavelmente essa senhora era pobre. E vocês sabem que para um advogado, para o tribunal julgar a tua causa, você precisa de dinheiro. Não é? Provavelmente, o texto não diz isso, mas eu estou imaginando que esse senhor queria dinheiro, ou pedia dinheiro para fazer justiça às pessoas. Mas essa senhora não tinha dinheiro. Mas ela estava todos os dias a ir na casa do senhor a pedir para lhe fazer justiça. Depois, não sei também quanto tempo isso levou, mas o senhor ficou cansado e teve que julgar a senhora. Essa senhora tinha fé naquele juiz. A fé pode estar dirigida num Deus, numa divindade qualquer. E a fé pode ser dirigida em Jesus Cristo. Amém? E em função de para onde você dirige a sua fé, você obtém um resultado. Quem não tem fé em si mesmo, não vai realizar nada. E quem tem fé em Jesus, obtém a vida eterna. Amém? Amém. Quando você tem fé em Jesus, quando você crê em Jesus, você tem a vida eterna. E quando você crê no outro, você pode obter dele o que você quer. Se eu confio que o Rui pode me resolver esse assunto, e se eu insistentemente pedir ao Rui que me ajude nessa causa, mais tarde ou mais cedo, o Rui vai ter que me ajudar. É o que o texto está a dizer. Se você tem fé que Deus pode te dar a vida eterna. Há pessoas que estão à procura de Deus. Nós que estamos aqui, alguns de nós, felizmente já o encontramos. E se nós já encontramos Deus em Jesus Cristo, então o que nós temos que fazer é o quê? É alimentar a nossa fé com a oração e com a ação. Alimentar a nossa fé com o trabalho. Porque a fé também pode extinguir. A fé pode desaparecer. É preciso alimentar a fé com a nossa ação. A ação da senhora qual é? É orar, é pedir. O Senhor Jesus particularizou nessa história a oração. Mas há muitas outras coisas que nós precisamos fazer para alimentarmos a nossa fé em Deus. Às vezes nós pegamos a oração e metemos-la de parte com as outras coisas a fazer. Não! A oração é uma das várias coisas que nós podemos e precisamos de fazer como cristãos ou como pessoas simplesmente. Há muitas outras ações. Essa senhora, ela, além de
pedir, ele deslocava-se. Ele ia à casa do juiz, não é? Ele ia. Se você já não acredita que alguém possa fazer alguma coisa por ti, você vai à casa dessa pessoa? Não vai. Você não vai. A senhora ia sempre na casa do juiz. Fazer o quê? Pedir que lhe jure. Então, há muitas coisas que você precisa fazer para alimentar a sua fé. Se você acredita que pode terminar com sucesso um curso, você precisa ir à escola. Você precisa ir sempre, com insistência. Não é parar pelo caminho. O Senhor Jesus está a dizer que a realização dos nossos desejos depende da nossa persistência. A realização dos nossos desejos depende da persistência. Quando nós desejamos alguma coisa, já temos fé, não é? Quando nós saímos do bar do café, nós tínhamos a fé de que vamos fazer aqui um templo glamouroso, não é? Eu ainda lembro-me que o irmão Cononoca dizia que vamos ter restaurante e tudo, ninguém mais vai almoçar em casa, vamos almoçar já aqui. Ainda não concluímos a obra. Desistimos, né? Desistimos. E se desistimos, isso é prova de que não havia muita convicção. Isso foi em 2011, né? Quando você desiste de alguma coisa, é porque não tinha muita convicção. Não havia muita convicção. Porque quando há convicção, quando há fé, e quando a fé se alimenta. E como é que se alimenta a fé? Com obras. Apóstolo Tiago diz: tens fé? As obras. Não estou a ver. Você que está a dizer que tem fé. Agora, eu não preciso te dizer que tenho fé. Eu te mostro as obras. Estão aqui. Se há obra, é porque houve fé. Se não há obra, você pode estar a dizer que não, eu realmente... Né? Encontras uma pessoa lambuzada lá no pecado, né? Era marido de uma só mulher, depois arranjou uma segunda mulher, depois já viu não sei aonde, bebe, fuma, não sei o que tal, e está sempre metido em corrupção. E quando você fala, ele diz que ele tem fé em Cristo Jesus. Ele é que está a dizer. Ele está a dizer que ele... E normalmente sabem o que eles dizem? Ele diz, não, eu sou crente. Se ele é da igreja católica, ele diz, não, eu sou católico. Ou sou da Assembleia de Deus. Né? Não, eu sou mesmo da igreja evangélica. Se for assim do leste, é da igreja evangélica. Eu sou da igreja... Porque o pai dele é da igreja evangélica dos irmãos, o avô dele foi da igreja evangélica dos irmãos, toda a família dele foi da igreja evangélica dos irmãos, ele também acha que também é da igreja evangélica dos irmãos. Mas ele que está a dizer, porque a fé não se vê, é só você que tem que dizer. Você tem fé? Tem fé, ele está a dizer que tem fé. E a gente faz o quê? Só acredita no que ele está a dizer. Mas se tiver obras, há mais margem de dúvida? Já não. Se a pessoa se envolve na evangelização, que é um ministério, se a pessoa se envolve na oração, que é um ministério, se a pessoa se envolve na visitação, que é um ministério, então não há mais sombra de dúvida que essa pessoa tem fé. Amém? Sim. E isto não se aplica só na vida espiritual. Isso aplica-se em todas as áreas da nossa vida. São as obras, são os resultados que comprovam
o que nos vai na alma. E no versículo 15 e 36 de João, ela diz que a fé conduz à vida eterna. A fé em Cristo Jesus conduz à vida eterna. Então há aqui duas mensagens. Uma para um povo que ainda não tem fé em Jesus. E este povo que não tem fé em Jesus, quando passar a ter fé em Jesus, ganha a vida eterna. E outro povo que, tendo já a vida eterna, se ela mantiver a sua fé, o que vai acontecer? Vai realizar grandes obras. Amém. Porque nós não fomos chamados para ficarmos de braços cruzados. Nós fomos chamados para fazer obras no reino de Deus. E como também somos cidadãos, ainda temos a obrigação de fazermos obra no reino secular. Eu, por exemplo, sou uma das pessoas que já não tenho muita fé no nosso governo. Por isso não critico, não falo mais. Está vendo? Quando você não espera mais nada de alguém, mas os angolanos ainda têm muita fé. Eu vejo nas redes sociais as pessoas reclamam. Isso quer dizer que as pessoas ainda acreditam, não é? Se você diz, mas estás a fazer mal, então é porque você ainda acha que eu posso fazer bem. Sim. Quem acha que você já não é capaz de nada, ele nunca vai te fazer um reparo. Geralmente nós reagimos mal às críticas. Mas o dia que deixarem de te criticar, é porque desistiram de você. Os filhos lá em casa, geralmente os adolescentes. Os adolescentes suportam mal as críticas dos pais, não é? O pai também está. Não, mas se o pai e a mãe ainda estão a te criticar, é porque ainda não desistiram de você. É porque ainda acreditam que você pode ser uma pessoa melhor. Eu já não espero mais nada do nosso governo, também não lhe critico mais. Fica lá. Ele que sabe, não é? Quando as pessoas não te criticam mais, é porque já desistiram de você. Nós que viemos aqui no púlpito, sempre estamos a trazer uma palavra de exortação e de crítica para a igreja, porque nós amamos a igreja. E trazemos também uma palavra de exortação e de crítica para a sociedade, porque amamos a sociedade, e para o mundo, porque ainda temos esperança. Mas os nossos irmãos, por exemplo, da Testemunha de Jeová, eles não criticam. Sabem por quê? Porque eles dizem que esse mundo é perverso, está perdido, irremediavelmente. A única esperança é só esperar já Deus que vai vir fazer tudo de novo. É verdade que Deus virá para fazer tudo de novo. É verdade. A Bíblia diz que Deus vai fazer um novo céu e uma nova terra. E dali para frente a vida vai ser incomparavelmente diferente e melhor para todos. Mas até lá temos duas opções. Ou atiramos a toalha ao pé, não fazemos mais nada, ou vamos fazer como essa senhora. Vamos insistir para que aquele que tinha caído, levanta-se. Aquele que está com a mão no arado, não desista, persista. Em todas as esferas da vida. Todo o sonho que você tem, todo o desejo que você tem,
só vai alcançar se você persistir. Não há outra maneira de você realizar o seu sonho se não persistir. O seu sonho é a sua fé. E quanto mais você realizar, maior será a fé. É como o fogo, né? Se você sopra, o fogo aumenta. Se você não sopra, apaga. Você matricula-se num curso de 5 anos, fazes o primeiro ano. Vais para o segundo. Aumenta o ânimo, né? Depois fazes o segundo, vai para o terceiro. Cada vez que você dá um passo, você anima-se. Animar é que? É ter vida. Você anima-se. Mas se você ficar parado, se você reprova no primeiro ano uma vez, depois reprova mais uma vez no primeiro ano, a chance de você desistir é grande. Né? A chance de você desistir é grande. E se você adia um ano, estão a te convidar para participar num ministério qualquer, num trabalho qualquer. Se você adia uma vez, te convidam para entrar na Casa CE. Teu sonho é fazer política. Casa CE está precisando de militante. O teu sonho é fazer política. Te convidam para entrar no partido. Você adia um ano, adia outro ano, adia o terceiro ano. A possibilidade de você não entrar mais é grande. Estão a entender? Então, a fé alimenta-se com as obras. Mas é o ponto de partida de qualquer obra. Assim, se você tem estado a procurar um sentido na sua vida, a tua vida está baralhada. E você está a procurar sentido. A primeira coisa que você tem que fazer é direcionar a sua fé. E quando nós temos uma crise existencial, nós estamos confusos na nossa vida. Nós estamos no terreno espiritual. Porque nós temos duas dimensões da vida. Uma dimensão física, que tem várias esferas, a esfera social, econômica, política, cultural. E temos outra dimensão da vida, que é a dimensão espiritual. E às vezes nós estamos à procura de uma solução, de um problema, de uma dimensão, noutra dimensão. Se o teu problema é espiritual, você não vai procurar no terreno da economia, ou da política, ou da sociedade. É no terreno espiritual. Se você tem uma crise existencial, geralmente os adolescentes e os jovens experimentam sempre uma crise existencial. É nessa altura que você precisa se encontrar com Deus. Amém. Você não sabe para quem direcionar a sua fé. Se você põe fé em si mesmo, quando a solução do teu problema é pôr a fé em Cristo Jesus, você nunca vai encontrar a solução. Se o teu problema é paz interior, se o teu problema é autoestima. Li um livro onde uma moça suicidou-se porque ela achava que era feia. Se você acha que é feia, mesmo se você fizer manicure, pedicure, não sei mais o que, porque a solução não está ali. E por acaso era uma moça de uma família rica, mas ela sempre que olhava no espelho, ela achava que ela era feia. Essa não estava a precisar de dinheiro, porque ela tinha. Essa não estava a precisar de amigos, porque ela tinha. Essa tinha uma crise existencial. Ela estava a precisar de quem? De Deus.
Então, se o teu problema é um problema espiritual, você tem que direcionar a tua fé em Jesus Cristo. Amém. Se você confia que Jesus pode te ajudar a recuperar a sua autoestima, então você insiste com Jesus. Você peça a Jesus. E é o que ele está a dizer nesse texto. Você insiste com Deus. Deus vai atender, como fez aquele juiz. E se você acha que o seu problema é social, Deus também entra, porque Deus é transversal. Qualquer coisa que tenha a ver conosco, porque o espiritual está dentro de nós. Mas aí é preciso ir além do espiritual. Se você já tem fé em Cristo Jesus, mas tem também dificuldades na ordem social, então você tem que se envolver nesta dimensão. É por isso que nós construímos casa. Convocaram uma campanha de limpeza para limpar o lixo. Tem duas possibilidades, ou você vai ou você não vai. Conforme a tua fé. O que você crê? Não é? Em função do que você crê, você vai ou não vai. Mas Deus está-nos a apelar para que nós tenhamos fé nele. Como essa mulher teve fé no juiz. E insistir com ele. Insistir para que Deus atenda às nossas preocupações. E como é que isso será visto? Com resultados. Nós temos muitas coisas pendentes que nós não fizemos. Porque nós não insistimos. Uma delas é essa obra, né? Nós batemos no peito e dissemos que nós vamos construir essa obra. E não a construímos. Eu ainda me lembro naquela altura que as outras igrejas achavam que, não, o Talatona, sim senhor. Aqui parece que é onde o próprio Deus já habita já. Mas agora eles ainda têm a mesma opinião, né? Porque agora a parada, não sei se ainda tem a mesma opinião. Mas, para terminar, é para dizer que, seja qual for o nosso desejo, seja qual for o seu desejo, você só vai alcançar quando tiver a fé certa. A fé certa. E insistir para que te seja feita a justiça. Palavra de Deus.